Será que existe Jesus na Umbanda? Será que isso não está cristão demais? Mas, Pai Márcio, lá no meu terreiro tem imagem de Jesus. Jesus não é Oxalá? Será que Jesus e Oxalá são a mesma pessoa, o mesmo ser divino? Pessoal, vamos esclarecer essa história de uma vez por todas, que esse vídeo aqui tem história, tem polêmica, tem religião. Bora pro vídeo. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Esse aqui é um Umbanda de Boa há mais de 11 anos, levando informação de Umbanda e de espiritualidade para você. Isso é um canal de religião. E nesse momento eu, como sacerdote, peço que todo e qualquer mal que esteja sobre você, que seja quebrado e que caia por terra. Que durante todo o tempo dessa nossa reunião, que você possa receber todas as bênçãos para o seu equilíbrio e para a sua felicidade. É assim que a gente faz, porque família é assim, a gente discute, a gente às vezes não concorda, mas a gente se ama. Mostra o seu amor por nós e deixa esse like. Clica no like agora, gente. Depois você esquece, depois você não coloca mais o like. E olha, é um vídeo que dá trabalho para fazer e eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai causar bastante burburinho. Puxa, e falar de Jesus na Umbanda? Esse é um assunto espinhoso, ainda mais em tempos onde as pessoas estão buscando suas raízes. E esse é um tipo de vídeo que vai ter muitas ideias, e você pode não concordar comigo, e mesmo nos comentários as ideias não vão bater, mas de bate pronto, prega fogo agora. Coloca nos comentários se você cultua Jesus na Umbanda, se você acredita que Jesus e Oxalá sejam o mesmo ser, a mesma pessoa. Ou mesmo se você entende que Jesus nem deveria estar na Umbanda. Olha, gente, aqui é um espaço democrático. Os comentários do Umbanda de Boa, todo mundo pode deixar sua opinião. Só não vale ofensa e palavra de baixo calão. Opinião, cada um tem a sua. Coloca que eu quero saber. E para variar, eu tô lendo e dando like em tudo. E para compreendermos se Jesus pertence à Umbanda ou não pertence, se Jesus pode ou não ser cultuado na nossa religião, é importante deixarmos claros alguns pontos. Quando procuramos a definição de Umbanda, hoje em dia, uma das possíveis respostas será: Umbanda é uma religião brasileira, ritmada, com ritos próprios e que tem influência ou herança de outras religiões, como o indigenismo ou xamanismo, a religião dos bantus, a religião iorubá, o espiritismo de Allan Kardec, o cristianismo católico e a magia europeia. E eu sei que já tem gente nesse ponto do vídeo que não arranca cabelo, que não concorda, vai falar, isso é um absurdo. Mas eu só peço a você um pouquinho de paciência, me deixe desenvolver meu raciocínio, aguarda até o final do vídeo para você entender a conclusão que eu vou dar. Mas voltando ao nosso assunto, a Umbanda então é uma mistura de elementos indígenas, bantus e iorubás, europeus e cristãos para formar a sua doutrina, para formar a teologia da Umbanda. Agora eu pergunto uma coisa para você, como se chama quando você pega elementos religiosos diferentes e mistura num novo conceito, dando uma nova identidade para isso? Isso tem nome, galera, e chama-se sincretismo religioso. Ou seja, essa coisa da Umbanda, pegar coisa do indigenismo, pegar coisa da religião dos bantus, da religião iorubá, do espiritismo, do cristianismo católico, da magia europeia e misturar e criar uma nova religião, ou seja, criando um novo conceito, isso já se chama sincretismo religioso. Muita gente acredita que o sincretismo só existia com a relação dos santos católicos com os orixás, aquela coisa de que Jesus é Oxalá, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, mas isso não é totalmente a verdade, porque a verdade é muito maior e mais profunda. O sincretismo, a Umbanda é uma religião sincrética por si só, pela quantidade de elementos que ela mistura e criando uma nova religião, uma nova forma de cultuar o sagrado. E é interessante a gente colocar algumas coisas aqui. Se você pegar o indigenismo brasileiro, ou seja, a religião dos povos originários aqui do Brasil, se você pegar a religião do povo iorubá e até mesmo a magia europeia, principalmente aquela praticada na região ibérica de Portugal e Espanha, essas fontes religiosas não tinham entendimento cristão, ou seja, não usavam Bíblia, não acreditavam em Jesus, eles não tinham essas culturas.
Entretanto, a religião dos bantus, do povo de Congo e Angola, quando a gente fala povo banto, tá falando ali muito maior isso daí, né? O povo banto é muito maior, ocupou um espaço muito maior, mas para a gente entender aquele povo de Congo e Angola, e também o espiritismo de Allan Kardec, e claro, né? O catolicismo, obviamente, já tinham raízes na cultura e na doutrina cristã do cristianismo. Daí você pode estar bugando a sua cabeça. Mas pera aí, Márcio, eu entendi que você falou que o povo de Congo e Angola já era cristão, já tinha entendimento cristão. Sim, cara pálida. Lembre-se que o primeiro contato de portugueses com o rei do Congo, com o povo do Congo, aconteceu em 1482. E desde essa época começa o processo de cristianização do povo de Congo e Angola, do reino do Congo. O reino do Congo era um reino maior, e ainda reinos menores associados a esse reino maior. Então o rei do Congo, o Manicongo, ele determina a religião católica como a religião oficial do reino. Então sim, esse povo já sabia, já conhecia o catolicismo, o cristianismo, já sabia quem era Jesus. Eu não vou me perder muito tempo aqui. Tem um vídeo que explica muito bem isso aqui, ó. A Lorena está colocando aqui em cima a origem dos pretos velhos. Se você não assistiu, assista agora, vai fazer toda a diferença para você. Pode clicar que não vai sair desse vídeo não. Ele vai entrar na fila de exibição. E esse povo banto, curiosamente, foi o povo que mais foi escravizado e trazido para o Brasil. E aí, de toda essa massa de escravizados que vem do povo banto de Congo, Angola, Guiné, Moçambique, que vem para o Brasil, muitos desses já tinham fé católica. Muita gente não gosta que se fale isso, mas é verdade. Já tantos outros ainda mantinham a sua religião original ancestral, a religião dos quimbandas. Também a gente explica isso no vídeo Quimbanda. Se você quiser, a Lorena coloca aqui também, pode clicar que depois ele também vai entrar na fila de exibição. Vai abrir muito a sua cabeça com relação a isso. Então, é por isso que o povo banto tinha esse entendimento cristão. Já existia o conceito de Jesus dentro de sua cultura e religião. E eu estou explicando tudo isso para você entender que metade das influências da Umbanda, porque a gente falou que o indigenismo, o povo iorubá e a magia europeia não tinha conceito cristão. Mas o espiritismo cristão, o catolicismo e a religião do povo banto de Congo e Angola tinha. Então metade das influências da Umbanda já tinham entendimento do cristianismo e entendiam Jesus como uma figura importante. E agora vem o outro lá também, já rasgando as roupas, falando: isso é um absurdo! Isso aconteceu porque isso é fruto do colonialismo e da cristianização forçada. Sim, cara pálida, isso tem um fundo de verdade, sim. Como também é verdade que muitos cultos de base africana colocavam o santo católico no lugar dos inquices. Inquice é a divindade do povo Congo e Angola. Lembra que até 1750, a maior parte dos escravos que chegavam no Brasil era dessa origem. Então presta atenção, não tinha orixá ainda. Então era comum que eles colocassem, em vez de colocar a imagem do Inquice, eles criavam uma imagem do santo católico para representar o seu Inquice ou outra divindade, para não serem perseguidos por seus senhores, né? Nas suas fazendas, nos seus trabalhos. Isso também é verdade. Tudo isso tem parte de verdade, mas não é a verdade absoluta. E antes de eu continuar, eu quero deixar claro que a escravidão foi a coisa mais horrível que aconteceu na história desse país. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso por si só já é uma vergonha muito grande. Outra vergonha ridícula: nós somos o país que mais recebeu escravizados na história da humanidade. Ou seja, desde que o mundo é mundo, o país que mais teve escravizados na história inteira foi o Brasil. E não existe nada que apague esse trágico passado. E não podemos também negar as marcas, as cicatrizes que existem até hoje desse tempo, na forma da discriminação e do preconceito que o povo preto aqui do Brasil sofre até hoje. E sim, o colonialismo existiu e os portugueses forçaram e muito a cristianização dos escravizados. Mas olha que coisa interessante, apesar de tudo isso, isso não impediu
que a cultura e religião dos escravizados que aqui estavam chegasse até os dias de hoje. Se essa cultura e religião chegou até os dias de hoje, é porque de alguma forma ela continuou, ela não morreu. De alguma forma ela continuou sendo praticada. E presta atenção nisso. Por que isso aconteceu? Como é que os escravos eles faziam tudo escondido o tempo todo? Vamos entender um pouco melhor. Apesar dessa imposição colonial, desse cristianismo forçado, existia na maioria das fazendas em algumas regiões a ideia da tolerância quanto àquilo que o escravizado fazia depois que acabava o seu horário de trabalho. O escravizado trabalhava basicamente de sol a sol. Depois que ele chegava na senzala, e senzala, gente, quando você ouve a palavra senzala, significa, a palavra senzala em banto significa, em quimbundo, aliás, significa comunidade. Quando à noite ele chegava na sua comunidade, que ele ia fazer uma comida, alguma coisa assim, ele tinha aquele tempo para cultuar, né, a sua religião, os seus inquices, as suas divindades, de tocar o seu tambor. Por que existia isso? Ah, os portugueses eram tão bonzinhos. Claro que não, né? Claro que não. Eles faziam isso porque eles entendiam que quando eles toleravam e permitiam esse tipo de comportamento, as fugas eram menores e os escravizados rendiam mais em seus duros trabalhos na lavoura e em outros tipos de serviço. E a prova do que eu estou falando aqui são os Estados Unidos da América, que foram colonizados por ingleses muito mais intolerantes, que sufocaram de todas as formas a cultura e a religião dos escravizados que lá chegaram. Você vai nos Estados Unidos hoje, não existe cultura, religião dos escravizados, não existe religião e cultura do tempo dos escravizados. Isso foi apagado, foi sistematicamente apagado. Isso é tão verdade que o povo preto nos Estados Unidos hoje ele teve que criar, no século XX, uma nova identidade. E aí vem, né, os gêneros musicais como o blues, o soul, o funk e até mesmo o rap, o estilo de vestir, muito dialeto que existe, né, entre o povo preto dos Estados Unidos. Eles tiveram que criar uma nova identidade, porque a antiga, que vieram com seus ancestrais, foram apagados pelos colonos, pelos colonizadores. E volto a falar, aqui no Brasil existia uma pequena parcela de tolerância. E é interessante falar que existe registro de escravizados alforriados, ou seja, libertos, que ou compraram a sua liberdade ou ganharam a sua liberdade por algum motivo, desde os anos de 1600. Um caso muito clássico que todo mundo gosta de falar é o caso da Luzia Pinta, que foi uma grande praticante de calundu, que acabou sendo presa e levada para ser julgada pela Inquisição Católica lá em Portugal. Luzia Pinta, ela é uma escrava forra, ela se afasta do núcleo urbano, no meio do nada ela constrói ali o canto dela, ali ela começa a praticar o calundu. E curioso, né, que é uma coisa que é importante dizer, Luzia Pinta tinha 3 escravizados que ela havia comprado. Então existem muitas coisas a serem estudadas e entendidas, nada disso é lindo de falar, mas é importante dizer que como é que um escravizado nos anos de 1600, Luzia Pinta nós estamos falando aqui 1642, 1645, como é que ela conseguiu a alforria dela naquela época? Porque já existia uma certa tolerância, ainda era muito pequena, mas existia. Agora vamos pensar um pouquinho aqui com o pai Márcio, aqui nos meus devaneios. Saudades do Renato Tchaliano e Vanessa Humana, meu irmão. Beijo, saudades de você. Vamos lá, pessoal, olha que coisa interessante, né? Olha as coisas que acontecem no nosso Brasil. Lá pelo ano de 1550, já tinha acontecido a cristianização de muitos indígenas, dos povos originários, principalmente o povo tupi que ficava na costa brasileira. E começa um movimento, mais ou menos em 1557, mais ou menos, da santidade. Índios que haviam sido cristianizados, eles rompem com os colonos portugueses, com os brancos, retornam à mata para criar uma nova religião chamada santidade. Os brancos não conseguiam chegar lá, era uma coisa muito difícil de chegar, porque os indígenas, eles dominavam os caminhos da mata, os brancos não. E lá eles criam uma religião sincrética de elementos indígenas e elementos católicos. Na Santidade de Jaguaribe, depois que ela foi derrubada, existia altar, existia vários elementos presentes na Igreja Católica, inclusive o rebatismo ou
desbatismo que eles praticavam. Eles batizavam de uma forma indígena para desbatizar, para tirar o batismo católico. É curioso porque eles usaram o termo desse negócio de batizar novamente, de rebatismo ou desbatismo. Mas é interessante que batismo, só a palavra batismo por si só, é uma coisa muito fortemente ligada ao cristianismo. E por que eles mantiveram isso daí? Por que eles não voltaram às suas raízes totalmente e praticavam a religião que eles já praticaram por milênios, por séculos? Não, eles tiveram essa ideia de misturar. E eles não tinham essa obrigação, né? Mas isso aconteceu. Os calundus, que era a prática da religião banto, principalmente nos anos de 1600 e 1700, você vai encontrar algumas representações de santos católicos em alguns calundus. E você vai encontrar essa mesma representação de santos católicos, você vai encontrar a imagem de santos católicos presentes em Candomblé de Angola, em Catimbó, Jurema e até na Cabula. Isso chama muita atenção porque o Candomblé de Angola não. O Candomblé de Angola poderia ter a sua explicação porque ele começa, quando começa a haver as concentrações urbanas, quando as cidades começam a crescer, o Candomblé de Angola nasce nas primeiras maiores cidades, onde os negros se reuniam para praticar a sua religião. Mas se você pega o fenômeno do Catimbó Jurema e da Cabula, que tinham coisas muito parecidas, os dois eram feitos originalmente nas matas. E ali você tinha a representação de mesa de Santa Bárbara, mesa de São Jorge, tinha essa associação. Só que eles faziam esses trabalhos em matas muito fechadas para nunca serem pegos pela polícia ou pela igreja ou serem denunciados por outros brancos. Então, quem não sabia como chegar, não chegava. Se eles faziam uma coisa tão escondida assim, por que eles tinham manifestações de santos católicos? E agora entra um pouco do que eu acredito, da minha humilde visão. Eu acredito que essas imagens católicas, de santos católicos, elas existiam não apenas para despistar os olhares da Igreja Católica, mas sim porque eles absorveram o conceito do culto do santo católico, assim como absorveram coisas dos indígenas, assim como absorveram coisas da magia europeia. E olha que coisa louca, o culto do povo banto, né, baseado na incorporação de espíritos, principalmente espíritos familiares, eles cultuavam o povo da floresta, que eram considerados povos muito guerreiros, muito aguerridos, mas eles não tinham esse entendimento do que era um caboclo brasileiro, do que era um indígena brasileiro. E eles começam naturalmente em seus cultos a cultuar o caboclo brasileiro, que por si só já é um sincretismo. Ele pega o conceito do indígena, do caboclo brasileiro e mistura naquela religiosidade banto, criando um novo conceito, o conceito da incorporação do espírito dos caboclos. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco aqui de Candomblé Queto. O Candomblé Queto inicia-se de forma bem embrionária, né, de forma bem tímida, no começo do século XIX, no início dos anos de 1800. Acontece que em 1822 teve a independência do Brasil, em 1824 tivemos a nossa primeira Constituição. E nessa Constituição acontece um negócio muito, muito sério. O Brasil é colocado como um país católico. Olha só, não era laico, era um país católico. Então, o país tinha viés religioso. E o que acontece na sequência chama mais atenção. Em 1830, Dom Pedro I publica o primeiro Código Penal brasileiro, prevendo pesadas penas para o misticismo e o charlatanismo, que era exatamente como eram acusadas as pessoas que praticavam religiões de origem e base africana. Então, por causa disso, já em 1830 já existia um esfriamento dessa coisa de ter que obrigatoriamente colocar Jesus no lugar de Oxalá, a Nossa Senhora no lugar de Iemanjá. Mas por causa dessa lei, do Código Penal de 1830, todo mundo voltou a assumir fortemente o uso do santo católico, com medo de ser acusado de misticismo ou de charlatanismo. E o século XIX, gente, foi um século diferente, porque a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, com um movimento abolicionista muito forte, começam a se afrouxar a perseguição. Tanto que a partir de 1850 o Candomblé Queto ele floresce com muita força. E é interessante dizer que mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, muitos terreiros e barracões continuaram por vontade própria
mantendo os santos católicos de forma sincrética com os orixás. Olha que outro dado interessante. Estou jogando tudo isso aqui para você te abastecendo de informação histórica. Já no século XX, nós temos a mãe menininha do Gantuá e o pai Agenor Miranda, que eram dois grandes representantes do candomblé no Brasil, e os dois tinham o costume de ir religiosamente à missa de domingo. Não perdiam uma missa em nenhum domingo sequer. E dentro deles, internamente, eles separavam muito bem o que era o candomblé e o que era a fé católica. Não que eu concorde, não que eu acho que isso valha para os tempos de hoje, mas para a gente entender como funcionava essa religiosidade na cabeça das pessoas. Inclusive, a mãe menininha lutou para que os membros do candomblé pudessem comparecer à missa de domingo com a roupa branca do candomblé. Então, para a gente entender um universo que ele é um universo muito maior e mais complexo do que as pessoas querem acreditar. E eu estou explicando tudo isso, gente, para você entender que a imagem de Jesus sempre se fez presente. Muitas vezes cultuado como o próprio Jesus, em alguns lugares, candomblé de Angola principalmente, cultuado como o Inki Silemba, em outras vezes como o Orixá, Oxalá. Então, vocês entenderam que Jesus sempre esteve presente. E vamos lá, pessoal, sem muita polêmica, tá? A Umbanda foi trazida à Terra em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E essa entidade não somente admirava Jesus, como falava muito de Jesus, como também fez uso da Bíblia para ensinar os primeiros umbandistas. Então, assim, esse início da Umbanda foi fortemente cristão. Mas tem uma história que o Caboclo das Sete Encruzilhadas contava que era muito interessante. Ele dizia que enquanto o espírito estava, vagando pelo plano espiritual, até que chegou num ponto onde 7 caminhos se colocaram na frente dele. E ele ficou muito perdido, não sabia que caminho seguir. Aquela sensação de não saber qual caminho escolher começou a dar muita angústia nele, gerar um desespero, até que ele se agacha, se senta e começa a chorar. Enquanto estava chorando, ele sente uma mão no ombro dele. Algo que fala para ele: levante-se, pare de chorar. Quando ele olha, era Jesus. Ele fala: eu escolho você para levar a Umbanda para a Terra, para que todos os espíritos encarnados e desencarnados possam receber o auxílio da espiritualidade. E o caminho que você vai seguir é por aquele. E ele fala que o nome dele é Caboclo das Sete Encruzilhadas, Ele tirou esse nome desses 7 caminhos que ele, do qual ele se deparou, que ele não sabia escolher, e foi Jesus quem ajudou ele a escolher qual era o caminho correto. Então, a história do nome do caboclo fundador da Umbanda está ligado à presença de Jesus. Não sei como está hoje, mas antigamente na Tenda Mirim, no Rio de Janeiro, que esse é um templo muito grande, muito bonito lá, a única imagem que existia era uma imagem, um quadro de Jesus. Nesse quadro existiam os dizeres ali embaixo, o médium dos médiums. Até para entender que muita gente entende esses poderes de Jesus com uma mediunidade muito forte. Essa coisa da mediunidade tem muito a ver com o que a gente faz. E olha, pessoal, existem muitos terreiros tradicionais, antigos, que você vai entrar lá dentro e você vai se deparar com a imagem de Jesus. E para mim, que sou sacerdote de Umbanda, eu acredito que a imagem de Jesus nos nossos congás sirva de referência para os iniciantes, quebrando aquela má impressão, e permite também uma aproximação melhor e mais rápida de pessoas que vieram de outras religiões cristãs. E agora tem uma coisa extremamente importante de ser dita, gente. Eu acho que nós temos que separar a imagem e a mensagem, os ensinamentos de Jesus do próprio cristianismo, pelo menos do cristianismo que foi praticado por toda a Idade Média, por essa idade moderna, contemporânea, de muita coisa que a gente vê hoje, de gente que se diz cristão e que tem preconceito e discriminação contra tudo que é diferente do que ele faz. O próprio Jesus não era assim. Então, eu acredito que essas pessoas que se dizem cristãs hoje são as que menos praticam os ensinamentos que Jesus deixou, que o Cristo deixou. E galera, presta atenção numa coisa. Eu não estou aqui falando assim: não, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou no 3º dia, ele transformou água em vinho. Não é disso que eu estou falando, não. Isso nem nos interessa tanto. O que interessa é a mensagem e os ensinamentos que ele deixou. Porque esses ensinamentos
são maravilhosos e são totalmente alinhados com os nossos objetivos, com os objetivos da nossa religião de Umbanda, de humildade e caridade. Ou seja, Jesus foi um pacifista, um homem que pregou a paz, o amor e a verdade do Espírito. E eu acho que essa mensagem, você encontra essa mensagem da verdade espiritual, que na realidade não somos feitos de carne, e sim de Espírito, você encontra em várias passagens dos Evangelhos. Acho que tem duas que me chamam muita atenção aqui. A primeira é o dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, que perguntaram para Jesus, né? É lícito pagar imposto a Roma? E Jesus vira e fala, dai a César o que é de César, ou seja, o que é imposto de César, o que é de direito de César, o que César cobra, pague. Que isso nada tem a ver com Deus, né? Essa coisa do dinheiro, da matéria, não tem a ver com Deus. Dai a Deus o que é de Deus, dai a Deus o que é do Espírito, dai a Deus o que você tem de melhor dentro de si. Então acho que isso já deixa muito claro como ele separava as coisas. E uma outra passagem que eu acho que é bastante interessante, cabe muito bem aqui, é quando ele fala que ninguém entrará no céu se não nascer de novo. Para mim, Márcio, é uma alusão muito clara da reencarnação. Tem gente que tem umas interpretações forçadas, né? Os cristãos tradicionais, católicos, protestantes e evangélicos, eles falam, não tem nada a ver com isso. Eles interpretam de uma forma muito diferente. Para mim é muito claro que nascer de novo é você reencarnar. Então acho que isso tudo exemplifica muito bem como ele pregava a verdade do Espírito. E, pessoal, eu mesmo já li a Bíblia e já li os evangelhos que contam a história de Jesus mais de uma vez. E olha que coisa interessante, eu mesmo não acho cabível, não concordo em usar a Bíblia para ensinar no terreiro, trazer a Bíblia para o terreiro, eu acho que não é o caminho. Mas tem duas coisas importantes a se falar de Jesus, que são as duas regras de ouro que ele deixou. Essas sim, vale a pena serem lembradas e ensinadas. A primeira é, amai a Deus sobre todas as coisas. Se você quer falar, amai a Zambi sobre todas as coisas, amai a Olorum sobre todas as coisas, amai a Oludumare sobre todas as coisas, para mim não importa. A segunda é, amai o teu próximo como a ti mesmo. E olha só que coisa interessante, na minha modesta opinião, eu que sou da Umbanda da caridade, da Umbanda da elevação, eu acredito que se todo umbandista seguisse essas duas regras, nós teríamos muito mais umbandas preocupadas em ajudar ao próximo, em ajudar as pessoas, do que umbandas que abusam da fé das pessoas. E vamos lá, pessoal, acho que tem uma pergunta que deve ser respondida. Mas essa história de Jesus é Oxalá, Oxalá é Jesus, Márcio, como é que você vê isso? Eu acho que eles dividem alguns atributos, né? A paz e a fé são atribuições tanto de Oxalá quanto de Jesus. Por isso que eu acho que eles casam muito bem. Mas eu mesmo, Márcio, eu separo o Orixá Oxalá como uma vertente da energia divina do próprio Jesus. Eu cultuo isso dentro de mim de forma diferente. Lá no Tufra nós temos velas para Oxalá e toda semana firmamos uma vela para Jesus também. Até porque isso é uma coisa que eu aprendi com meu finado pai Osmildo, que chegava lá e ele falava assim, vem aqui, olha aqui, pai do Oxalá. Tem uma vela para Oxalá, uma vela para Jesus. Que igreja que tem vela para Jesus firmada aos 365 dias do ano? Ele fazia muito isso, tá? Então isso vem também da minha herança umbandista. Eu tenho realmente uma trajetória católica na minha vida, mas eu acho que eu separo muito bem Jesus de Oxalá. É claro que se você entra nos congás, né, dos terreiros, você vai ver a imagem de Jesus no ponto mais alto ali do altar, simbolizando o Oxalá. Se você conseguir entender que a hora que você está olhando para aquilo, você está olhando para um orixá, não há problema nenhum. Mas eu acho que são conceitos que quando você estuda são diferentes. Mas o sincretismo religioso fez com que a gente misturasse a imagem de Jesus e de Oxalá e criasse quase que um simbionte, uma coisa simbiótica, onde a gente olha as imagens de Oxalá e lembra de Jesus, a gente olha para Jesus e lembra de Oxalá. E o que é que interessa no final? Quem é Oxalá? É o Senhor da paz, o Senhor da fé, da conexão espiritual, o princípio masculino da vida. Se você olhar para a imagem de Jesus lá no altar do seu terreiro e você conseguir se conectar com essa energia, não importa se é a imagem de Oxalá ou Jesus, desde que você consiga se conectar com esse conceito, com esse pensamento, com essa energia. E é por tudo que eu coloquei aqui, pessoal, que eu acredito sim que Jesus está
está presente na nossa Umbanda. A nossa Umbanda, do jeito que eu enxergo, eu entendo a Umbanda como uma religião cristã. E eu entendo que essa verdade não é uma verdade de todos os terreiros. Quem sou eu para falar em nome da Umbanda, gente? Mas eu acredito que na maioria dos terreiros, para a maioria dos terreiros de Umbanda, isso seja verdade, sim. Você veja bem, né, gente? No Tufra, quando eu vou abrir o trabalho, eu faço assim: em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, do Mestre Jesus e da Virgem Maria, estou por aberta mais uma gira em nossa casa abençoada. E você pode achar isso horrível, você pode não concordar comigo, tudo bem. Mas como é que você faz com as entidades? Caboclos e pretos velhos que abençoam em nome de Jesus. Você vai brigar com eles também? Que é outra história interessante para ser contada, né? João de Camargo, um preto velho que viveu em carne aqui em Sorocaba, curando pessoas, que a gente já fez inclusive várias campanhas aqui para recuperar a sua capela. No dia que você vier a Sorocaba, vá visitar a capela de João de Camargo, gente, é um lugar mágico. Ele tinha um entendimento católico e também tinha uma herança de Candomblé de Angola. Então, quando ele começa a missão dele, ele abençoou o nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria. Tinha uma reza que ele fazia, que ele falava assim: veio esse mal antes de Cristo, vai esse mal e venha Cristo, né? E a vida que ele viveu foi uma vida muito difícil, porque os brancos desprezavam ele, discriminavam ele, porque falavam que ele era um feiticeiro, porque ele mexia com erva, ele fazia algumas coisas com energia, com entidades, tá? Ao mesmo tempo que o povo preto, o povo dele, falava que ele era um traidor, porque ele fazia oração de branco, porque ele fazia Pai Nosso e Ave Maria. Então, o Senhor João sofreu muito nas duas coisas, e mesmo assim conseguiu deixar uma história muito rica, deixou uma marca muito importante para as pessoas e para a cidade de Sorocaba. Mas galera, vamos aqui pensar no dia de hoje, século 21. O Brasil por si só é um caldeirão cultural e religioso que recebeu influências de inúmeros povos. E a nossa religião de Umbanda, ela demonstra isso. Ela é a cara do Brasil, desse caldeirão cultural e religioso, que a nossa Umbanda mostra muito bem essa diversidade. E Jesus é apenas uma das muitas heranças que nós recebemos na Umbanda e que, na minha opinião, é uma herança muito bem-vinda. Gostou do vídeo, galera? Se gostou do vídeo, coloca suas opiniões no comentário. Não concorda comigo? Não gostou do vídeo? Coloca, que eu também, tenha certeza, eu vou ler todas elas. E se ainda ficaram dúvidas, pessoal, coloca também suas perguntas aqui nos comentários, porque elas poderão gerar um novo vídeo ou ser respondidas nos nossos programas de segunda, quarta e sexta, os nossos plantões Tira Dúvidas. E olha, pessoal, essa forma de ensinar é o que a gente usa nos cursos Umbanda de Boa. E estão abertas as matrículas para o curso Umbanda de Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Não é desenvolvimento online, mas são técnicas, exercícios, conhecimentos e práticas que destravam a sua mediunidade ou tornam o seu trabalho mediúnico mais firme e mais confiante. Se você quer mais informações, você pode entrar em contato aqui com o Newton através do WhatsApp DDD 15 981 19 10 61. Pode acessar esse QR Code aqui ou desce no primeiro comentário fixo desse vídeo, já vai ter um link direcionando você diretamente para o WhatsApp do Sombra, que vai ter uma alegria em te receber. Chegou até aqui, galera, chegou até o fim do vídeo, não esquece de dar like, clica aqui, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro do canal e olha, venha fazer parte dos membros do Umbanda de Boa, que olha, tem muito vídeo bacana lá para você, num tom bem diferente, muito mais à vontade, com muita dica prática para você lá na área de membros. Ok, galera? Aguardo vocês. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá e salve o Mestre Jesus Cristo. E eu peço que vocês, independente se são juntos ou separados, que abençoem a pessoa que assistiu esse vídeo até o final e leve a vida dele todas as bênçãos possíveis, tudo aquilo que falta para que ele alcance a plena felicidade em sua vida, para que ele tenha saúde, proteção, paz, luz e felicidade. Epa babá, meu Pai Oxalá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Galera, até a próxima.